Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, programa de esporte local na TV aberta, canal 35 da JF TV Câmara. Lembrando aos amigos, que tem se manifestado que os programas, além das veiculações na TV Câmara, também a gente está subindo cada programa para o canal do YouTube, do portal Toque de Bola e também no YouTube do JF TV Câmara. Os programas podem ser revistos pela turma toda aqui do esporte local. Tema hoje também a Copa do Mundo. Estamos tendo a oportunidade de receber o professor doutor em Psicologia do Esporte, Renato Miranda. Renato, bacana ter você aqui para falar um pouquinho desse tema que em época de Copa é bastante abordado, E tendo um especialista aqui na cidade, a chance a gente não pode deixar passar. Não, sem dúvida, é uma época que eu particularmente gosto muito, curto muito, acompanho Copa do Mundo desde sempre. Então, e a gente sempre tem muito assunto, muita matéria, muita pauta para discutir sobre o comportamento humano do atleta. Tá certo. E é claro que o foco da seleção brasileira, o foco da mídia acaba sendo o comportamento do Neymar. E a gente vai considerar aqui os 2 primeiros jogos da seleção brasileira e a gente queria abordar com o professor Dr. Renato Miranda alguns aspectos que estão sendo levantados agora. O próprio Renato participou do Fantástico, o programa com a veiculação nacional, e o tema em destaque foi o Neymar, mas agora com um tempo maior. O que você poderia dizer sobre o comportamento do Neymar, pelo que você tem observado e pelo que diz a psicologia do esporte? Olha, em termos gerais, um comportamento ideal do atleta é que ele, primeiramente, tenha consciência que Copa do Mundo é um ambiente de pressão, é um ambiente, de certa maneira, hostil, de muita expectativa. Principalmente os craques têm que reconhecer e saber, se conscientizar, que ele tem que conviver com essa pressão e mais, conviver bem, para que não exacerbe as suas emoções, porque é uma carga emocional muito intensa. Poucos jogos, do primeiro ao último jogo, caso o time chegue na final, são 7 jogos apenas. E esses jogos, para o bem ou para o mal, normalmente a vida de um craque ele entra para a história. Portanto, o que acontece? Qual que é a regra geral em termos emocionais? Tentar o máximo possível equacionar as emoções e não deixar que tenha um comportamento exacerbado, porque isso tira o atleta do equilíbrio e traz prejuízos no seu desempenho. A gente comenta muito, em cima, claro que as pessoas, algumas focam mais no campo e outras não. Você acha que o Neymar, em função de toda a mídia, de toda a repercussão, ele vive num mundo um pouco que separado, diferente dos outros jogadores? De alguma forma isso se reflete dentro de campo, essa parte individual? Olha, ele pode até viver uma vida, e é natural, uma vida diferente das outras pessoas, mas da vida do atleta não, porque a exigência é a mesma para todo mundo, ainda mais num jogo coletivo. Então ele tem que se cuidar, ele tem que se preparar. Por exemplo, a preparação física, técnica e tática não está dissociada da preparação psicológica. Olha bem como é que desencadeia. Ele vem de uma cirurgia, vem de uma recuperação. Portanto, é óbvio que ele está fora de forma. Não é verdade? Não tem mágica. Ficou 3 meses e meio parado. Volta agora, é lógico que ele não está em forma. Aí o que acontece? O Brasil vai jogar. O jogo todo do Brasil é em cima do Neymar e somente de um lado do campo. Ou seja, é muita carga para um jogador que tem demonstrado que talvez esse equacionamento, vamos dizer assim, psicoemocional não está muito adequado. Ou seja, ele pode ter uma vida muito diferente das outras pessoas, dos outros atletas, não, porque está todo mundo junto, mesmo que ele seja um grande craque. Lá na hora que entra em campo, ele vai precisar de todos os colegas, como os colegas vão precisar dele. Então, nós queremos ter o Neymar, que é um grande craque, a equipe também quer, mas o Neymar equilibrado, que jogue bola, que se exercite. O atleta, na verdade, Ivan, ele tem que exercitar, o atleta de alto nível, exercitar a nobreza, a elegância dele em todos os tempos. O árbitro pode errar, o adversário pode ser desleal, pode ser injusto, mas ele tem que fazer de tudo para manter a elegância, porque senão ele sai do ponto de equilíbrio e daqui a pouco ele vai ser expulso, alguma coisa. Já nesse último jogo, ele, se fosse expulso ali, ninguém poderia reclamar muito. Eu queria tocar nesse ponto, Renato, até talvez você possa trazer algum dado diferente para a gente em relação a que se colocou muito da Copa anterior,
tirando a parte da dependência tática, da questão da maturidade, né? Todo um comentário geral, daqui a 4 anos, muito provavelmente, o Neymar já vai ser um profissional mais maduro e vai saber lidar melhor com situações adversas. Só que pelo comportamento dele na segunda partida, especialmente, onde você já citou, tomou esse cartão que poderia ser até um cartão vermelho e ainda é uma situação que ele corre risco, né? A câmera pegou ele xingando várias vezes. Estava na hora dele ter essa maturidade, essa questão da idade, o que você pode trazer para a gente dentro da psicologia do esporte? Tipo assim, se não atingiu agora a maturidade, vai ser difícil o Neymar chegar e ficar legal, assim, ter uma atitude como você comentou. Olha, de princípio, são 2 coisas básicas. Primeiro, ele se preocupar com a vida interior de um atleta, ou seja, se cuidar, saber que ele é um agente influenciador, que ele é um modelo, né? E a parte da consciência, saber qual que é o significado da participação dele numa Copa, o que pode acontecer numa Copa. Ele já deveria ter certos cuidados, porque todo mundo se lembra, ele quase ficou deficiente físico na última Copa. Foi por questão de menos de 1 centímetro que ele não teve uma lesão grave naquela joelhada que ele tomou. Então, o que acontece? Ele tem que ter a consciência que esse momento dele é passageiro, não é verdade? É curto. E ele tem que, então, usufruir do presente sem se preocupar com repercussões, se preocupar com o futuro próximo. Ou seja, nesse ambiente de tensão e de alta exigência de desempenho, o atleta de alto nível tem a oportunidade de mostrar tudo que ele tem de melhor na habilidade técnica e psicológica. Por isso que é um atleta de alto nível, por isso que ele é o Neymar, por isso que ele ganha os milhões que ele ganha, etc. Só que ele tem que mostrar realmente na prática o jus que ele faz a tudo isso. Portanto, é um exercício constante da vida interior e da consciência dele. Ele tem que entender, e com relação à maturidade, se ele faz exercício, naturalmente você vai ter um comportamento mesmo na tenridade jovem. Porque isso acontece se eu for olhar em todas as profissões. Nós temos vários médicos, promotores, juízes, professores jovens também, né, que são talentosos e etc. Então, ter essa consciência seria bom. E aprender com os exemplos de outras Copas, exemplos de outros jogadores, né? Eu acho que a gente tem bons exemplos, tem maus exemplos, a pessoa dá para administrar bem, porque ele é um grande jogador, ele é talentoso, mas tem que regular isso melhor. E assim, de manifestação, né? A gente sabe que hoje está cada vez mais difícil ter acesso a cada jogador da seleção brasileira, o que dirá o Neymar, né? Tem aqueles vídeos que são feitos pela CBF, né? Restritos, muito pouco, né? A gente vê a pessoa se manifestar. Então, a pessoa socorre das redes sociais para ver o que o jogador falou. Então, passados poucos minutos, né? Acho que não tinha esfriado muito a cabeça, o Neymar, depois do jogo contra a Costa Rica, foi à rede social e disse, muita gente não, mais ou menos em cima disso, muita gente não sabe tudo que eu passei para chegar aqui. E eu queria que você comentasse o choro, qual a diferença que tem, o torcedor, o choro do Thiago Silva da Copa de 2014 com o choro do Neymar agora, e essa frase dele meio que desabafando contra tudo e todos, dizendo que vocês não sabem, né, como diz aquela música, quanto eu caminhei até chegar aqui. Não, primeiro a história do Thiago acho que foi diferente. Aquilo, na minha opinião, claramente mostrou um despreparo psicológico, porque é como se desse um pane e entrasse em pânico. Ou seja, um atleta de alto nível, qualquer profissão de alto nível, a regra máxima é, em caso de pane, não entra em pânico. Então, o jogo difícil, vai para os pênaltis, o atleta, o que ele tem que fazer? Não tem que chorar e se exacerbar, não. Tem que relaxar, se concentrar, inclusive ficar feliz de estar participando desse momento, um momento que possivelmente ele lutou desde criança para ser um jogador profissional, e jogar na seleção mais conhecida. Senão, fica um aspecto assim, de uma certa fragilidade emocional que beira o mimo, pessoas mimadas, né? A pessoa quer jogar no Brasil, quer ser famosa, quer ser milionária, não quer ser pressionada, aí vai chorar. Aí fala que é um ser humano como qualquer outro. Não é. O atleta de alto nível não é um ser humano como nós somos. Pessoas comuns. Por quê? Porque tem talento, tem condições, né? Eu brinco, né? Falo assim, são pessoas comuns, então vamos começar pelo salário, então. Vamos equiparar os salários. Ou dar o salário dele para mim, aí a gente já começa a conversar. Então, ele tem que estar preparado para aquilo, por isso que ele está lá e não somos nós, né? Então, o atleta que está lá, ele tem que estar preparado, especialmente para aqueles momentos.
tentar ao máximo manter o equilíbrio em condições adversas, inesperadas, para que se adapte. A questão do Neymar, que você disse especialmente, realmente, né, a pessoa voltar de uma cirurgia, um atleta de alto nível, é duro, não é fácil, eu reconheço, é duro. A lesão, né, toda lesão, o atleta fala, pode acontecer de tudo, mas a lesão é a pior coisa que pode ocorrer. Só que a pessoa tem que ter a consciência, como eu disse, que isso é possível. Isso já aconteceu com vários atletas, inclusive alguns que já foram cortados. Tivemos o caso do Romário, tivemos o caso do Zico em 86. Aquela recuperação, né, para muitos inesperada do Ronaldo na Copa da Alemanha. Em 2002, sobre a Alemanha. O Careca em 1982, quando foi cortado 15 dias antes da Copa. Então todo mundo sabe o drama que é. Mas, mesmo assim, a pessoa, por ser ele um atleta, um astro mundial, tem que preparar, mobilizar a mente para enfrentar isso. E outra coisa que ele tem que fazer... Acabou um jogo, é banho, cabeça fria, hidratação, alimentação. Se quiser escrever alguma coisa, etc., vai escrever com cabeça fria, senão tem grande chance de se arrepender ou grande chance de escrever bobagens, né? E o Tite, né, além de ser treinador, muita gente fala que, além da capacidade né, de ser um estudioso, é considerado um grande gestor, né? E é atribuído também a esse aspecto o crescimento da seleção nas eliminatórias. Como que você acha que a comissão técnica pode lidar com isso, tentar amenizar, principalmente quando, vamos dizer, esse piti que o Neymar teve no segundo jogo, a ponto de ser expulso a qualquer momento? Olha, se eu pudesse conversar com o Tite e com alguns membros da comissão, e se fosse de meu alcance ou de uma maneira ou de outra pudesse dar uma espécie de dica, era muito simples. Tem que falar para o Neymar que ele pode ser a peça mais importante, o astro da equipe, mas ele é uma peça. Né? A equipe funciona num todo organizado e bem funcional. Então, o que acontece? Quanto mais comportamento em que ele chame a atenção, né? Ou seja, comportamento emocional exacerbado, maior é a resistência em torno dele. Né? A resistência do adversário, resistência da arbitragem, da torcida, fica um ambiente muito antipático que reverbera para toda a seleção. Então não é bom. Ou seja, já que vem de lesão, já que está pressionado, ele tem que ter um comportamento um tanto mais tranquilo para equilibrar melhor essa resposta emocional. Né? Nesse sentido, Renato, o Tite tem feito o rodízio, né, na função do capitão. Marcelo, Thiago Silva nos primeiros jogos. Até que ponto que isso prejudica? Se comenta também, pode ter a liderança do capitão indicada por um treinador e você pode ter as lideranças naturais, mesmo a pessoa não sendo, né, formalmente. Isso atrapalha também? Não ter um capitão certo? Olha, foi uma opção do Tite. Eu particularmente acredito mais na liderança, né? A questão de ser capitão é quase que irrelevante se o capitão não for um líder. Então, quem que você vê nesse, vamos considerar o grupo mais titular da seleção? Tem alguém com essa característica? Não, assim, ou falta? Olha, o Neymar teria tudo para ser o líder e o capitão dessa equipe. Só que, através do comportamento dele, trouxe assim, uma reverberação de que é uma pessoa muito frágil. Aí já não reveste daquelas características de um líder. A equipe tem que ter um líder. Né? Igual em 70, por exemplo, o capitão era o Carlos Alberto, mas ninguém contesta a liderança do Pelé, não é verdade? Então, aí eu acho que a equipe deveria ter um líder, preferencialmente ser o capitão, e ele ser o guia, a diretriz, o modelo, o exemplo da equipe, né? O espelho dessa equipe. Eu gosto muito disso. Né? Quando você dilui essa liderança, e o Tite fala, não, é que tem vários tipos de liderança, a liderança competitiva, ora, todos ali estão em competição, todos têm que ter essa característica. Né? Eu, particularmente, eu gostaria, se fosse possível, ter um capitão e que ele fosse o representante de uma liderança e de um perfil da seleção. O capitão, ele mostra o perfil. Né? E é possível você ver a Alemanha. A Alemanha, um grande líder da Alemanha é o Manuel Neuer, e vem de uma lesão muito mais grave
do que a do Neymar, ficou parado um tempo muito maior, joga numa posição muito mais dramática, que é de goleiro, né, que suas falhas são irreparáveis, não é verdade? E é o capitão da equipe. Né? Então, assim, em resumo, é o seguinte: emoção exacerbada atrapalha o desempenho, atrapalha o ambiente, né? Esses prantos, esse choro. E como disse outro dia, né? Eu acho que o jogador brasileiro está chorando muito. Tem que sorrir mais, está chorando muito. E fazer o torcedor sorrir, né? O Lothar Matthäus, né? Que foi o recordista de jogos pela Alemanha, nessa Copa, numa entrevista agora para a imprensa alemã, ele disse: o jogador brasileiro, na minha opinião, chora muito. Chora antes do jogo, chora durante o jogo, chora depois do jogo, ganha, chora, perde, chora. Ele até, assim, de um tom meio sarcástico, falou: não dá para entender isso. Tá certo, tá parecendo que tá num reality show, né? Chora se fica, chora se sai, chora se não sai, é complicado. Daqui a pouco a gente vai falar do livro, né? Que o professor Dr. Renato Miranda lançou recentemente, e de uma informação, não sei se todos sabem, a CBF não tem um profissional diretamente ligado à psicologia do esporte. São temas do nosso segundo bloco. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando Esporte, com o professor doutor em Psicologia do Esporte, Renato Miranda. Vai falar um pouquinho do livro também, já é o terceiro específico sobre esse tema, Renato. Exatamente. Coincidentemente, foi lançado semana passada, ou seja, durante a Copa, uma Copa marcante. E é um livro que trata exatamente disso que a gente está falando. Fluxo e comportamento humano, uma psicologia do esporte, que é uma proposta que eu faço sobre o comportamento do atleta, das pessoas comuns que estão em atividade física e exercício, para fazer a vida menos ansiosa e com mais habilidade psicológica. Fala um pouquinho desses estudos, né? A cada livro novo, o que pode ser assim, acrescentado dentro desse tema que é tão complexo? Olha, as questões das habilidades físicas já está mapeada, estudada pela ciência do esporte. Ou seja, força, resistência, velocidade, agilidade, etc. Agora, as questões ligadas à ansiedade, estresse, motivação, concentração, é um desafio constante. Esse terceiro livro, ele trata, e eu escrevi de uma maneira mais popular possível para atingir atletas, treinadores, pessoas comuns, para que possam fazer, como eu disse, a vida menos ansiosa baseado na teoria do fluxo, que é a teoria de um americano chamado Mihai Csikszentmihalyi. Ele é filho de húngaros, por isso que tem esse nome, que a teoria do fluxo diz exatamente como que a pessoa pode, através do envolvimento com a atividade, o prazer na atividade, a concentração intensa, a motivação e a alegria, produzir resultados muito melhores, distante aí das tensões, do nervosismo e etc. Deixa eu voltar a um tema que foi abordado no primeiro bloco. A gente estava perguntando quem que poderia ser uma liderança da atual seleção brasileira, considerando o rodízio da função do capitão. Quem que poderia ser um candidato pelas suas observações e conhecimentos? Olha, conforme eu disse, né, o Neymar poderia ter tudo para ser o capitão. Nessas condições, né, nos últimos comportamentos dele, etc, etc, eu acho que não seria uma boa opção. Então, dos jogadores que tivesse lá, eu escolheria o Marcelo, porque é experiente, é um atleta disciplinado, é um atleta reconhecido, um atleta de muito sucesso na Europa, muito querido entre os torcedores da Europa, não só do Real Madrid, e ele sempre apresenta uma certa tranquilidade na execução de tarefa, na orientação. A gente pode ver assim
assim, no fundo, no áudio, quando o Neymar está sentado, chorando depois do jogo, aí você escuta a voz do Marcelo, vambora, levanta, e etc. Ou seja, isso já implica uma liderança e um reconhecimento dessa liderança. Eu, tranquilamente, sem medo de errar, eu escolheria o Marcelo. Vamos falar de dois assuntos ligados, né? Porque foi foco também de tema na imprensa antes da Copa. O registro de que a CBF não tem um profissional específico da psicologia do esporte. E até houve uma resposta oficial via assessoria, quando houve esse questionamento, dizendo que seria um tempo curto, que não teria uma necessidade, talvez pelo tempo curto, até a Copa do Mundo. E saber a opinião do Renato sobre isso, e também em função do 7-1, né, que é o grande trauma, o 7-1 sofrido para a Alemanha na Copa de 2014, até que ponto que esse resultado teria ou forçaria uma atuação maior da entidade que dirige ou teria que dirigir o futebol brasileiro nesse sentido. O que você pensa sobre essas duas situações assim correlatas, Renato? Olha, primeiro, assim, com muita tranquilidade, eu digo o seguinte, da mesma maneira que se você contratasse um preparador físico só para a Copa do Mundo, a repercussão em termos de preparo físico ia ser mínimo, diria que na parte psicológica se daria coisas bem próximas. Porque os clubes também não têm, nem sua maioria. O ideal é exatamente isso, que os clubes, né, e desde a tenra idade, os garotos fossem preparados, né, com um treinamento psicológico, que necessariamente, né, quando se tem um psicólogo, esse psicólogo tem que ser especialista naquela modalidade esportiva e conhecer a modalidade esportiva. A birra que o jogador de futebol tem é que psicólogos vão para o futebol querendo fazer psicologia clínica, aí não dá certo. A psicologia do esporte é mais um elemento da preparação do atleta para a melhoria do desempenho, né, da sua atuação, antes, durante e depois. Então não adiantaria trazer um excelente profissional, mas que não tenha vivência do esporte. Não, tem que ter vivência no esporte, tem que conhecer de esporte, tem que conhecer sistema de treinamento. Em linhas gerais, da mesma maneira que preparador físico e técnico, por exemplo, tem que conhecer de psicologia do esporte, em linhas gerais, para saber se dirigir o atleta, para saber mobilizar. Observe que as pessoas falam assim, técnicos, né, de motivação, concentração, ansiedade. Foco. Mas se você perguntar assim, o que é ansiedade? O que é foco? O que é concentração? O que é motivação? As pessoas não vão saber responder, eu tenho arrisco a te dizer isso. Então, na verdade, o problema não é ter um profissional, mas o grande desafio é ter o conhecimento à disposição de quem quer que seja ali. Então, se tiver um psicólogo, que esse psicólogo entenda de esporte e que entenda daquela modalidade específica para ajudar as soluções. Porque, pega, por exemplo, a parte tática. A parte tática é um treinamento psicológico, treinamento da percepção, da cognição, da tomada de decisão. Ou seja, o elemento do treinamento tático principal é a solução de jogadas ofensivas e defensivas, mas o componente psicológico está ali inserido. Então é ótimo que o técnico conheça sobre percepção, diferença de sensação de percepção, tipos de focos que existem, etc., para colocar em prática. Então isso é sempre um embate, sempre polêmico. Por quê? Porque o problema não é o profissional, o problema está no conhecimento psicológico. E o 7-1? É claro que já foi na Copa de... Você vai perguntar do 7-1 4 anos depois, mas é porque a Copa está aí. É verdade. É recente, né? E o que você, com conhecimento, com estudo e com prática também no esporte, né? Atleta, treinador, acompanhando também a equipe do JF Vôlei, diversas outras equipes, o que deu para tirar de lição? Até que ponto a seleção já superou isso? Ou nessa Copa ainda, se você falar isso, já vai ficar todo mundo, né? Ainda não superou, ainda pode baixar aí um fantasma. Como que você analisa o 7-1 4 anos depois? Eu acho o seguinte, se eu tivesse condição de falar com os jogadores, eu falei assim, vamos ficar esperto, que foi 7-1, nós vamos tomar 8-1. Se não tiver disciplina, se não tiver treinamento, se não tiver coragem, se não tiver determinação. Não vai repetir isso nunca mais, repete se bobear, não é verdade? Pergunta para o montanhista que caiu uma vez se não pode cair outra vez. Pode cair. O problema do 7-1, que vira um trauma, etc., é você aproveitar as lições daquele fracasso. Por que nós fracassamos? Por que aconteceu? E fugindo dos chavões. Foi um pânico, né? Foi um apagão. O que é isso? O que houve foi desorganização. O que foi falta de treinamento. Porque na parte esportiva, só um parênteses, né? Eu gosto sempre de colocar assim, a situação que o torcedor coloca.
Por que na hora lá o Filipão não pediu para um jogador cair só para evitar aquele massacre? É que é o seguinte, Ivan, é muito simples. Quando fala de treinamento, não é somente o treinamento específico, é você preparar o atleta para as mais variadas possibilidades do que pode acontecer. Né? A característica do esporte está justamente na insegurança, naquilo que não é previsível. Não é verdade? Você não tem nada, você não sabe, começou um jogo, quem que vai ganhar? Quanto que vai ser o placar? Ninguém sabe. Então o atleta tem que estar preparado para tudo ali na maior gama possível. Então, começar o jogo, tomamos um gol, o que a gente faz? E se tomar 2 gols seguidos, o que a gente faz? E se for um expulso, o que a gente faz? E se alguém machucar, e se o craque do time machucar com 1 minuto de jogo? Que é possível? Como é que a gente tem que ter solução para tudo? Em 2014, nós fomos sem total condição de controlar algo que poderia acontecer. Imprevisibilidade total. Aí que aconteceu? Erros de passe, de drible. Se observar os gols, erros crassos. Né? Na parte esportiva, né, a gente foca muito no 7-1, mas o Brasil já vinha fazendo uma campanha muito ruim na Copa, né? Eu me lembro muito das entrevistas do Parreira dizendo que no próximo jogo não imaginava. O Brasil poderia ter caído nas oitavas de final, não é verdade? Se o jogador, o atacante do Chile, perdeu um gol na prorrogação, cara a cara, chutou no travessão. Não é verdade? Em relação então, assim, só para concluir essa parte, aprender do 7-1, tirar aquelas lições, pode ser até uma boa para nunca mais acontecer. Qual que é a primeira lição? É acreditar que o pior pode acontecer. Quando você acredita que o pior pode acontecer, o que você faz? Como é algo que você pensou antecipadamente, você se previne, você respeita o adversário, você fica humilde, você treina com mais força, você mantém a sua emoção sobre equilíbrio, você mobiliza as forças, tem união de grupo. Essa é a história que eu disse, né? O esporte... A característica maior do esporte, por isso que é atraente, é a imprevisibilidade. Né? Essa tensão, essa imprevisibilidade, essa insegurança é que faz o atleta ir para frente. Né? E isso é que nos atrai. A gente não quer ver Brasil e Bolívia, com todo respeito à Bolívia, a gente quer ver Brasil e Alemanha, Brasil e Argentina, Brasil e França, não é verdade? Quanto maior a tensão, maior é a chance de ser apaixonante o jogo. E os atletas que estão lá, que ganham milhões e são aptos, têm habilidade, têm talento, têm que mostrar o quanto que eles são bons. Falando de Copa do Mundo, né, a gente está se baseando muito, por enquanto, nos jogos da primeira fase. Mas dá para perceber uma característica diferente do Cristiano Ronaldo, o grau de concentração que ele apresenta, além do aspecto do condicionamento físico. Parece que ele está sempre inteiro. Antes de fazer aquele gol de falta, ele respira fundo, lembrando até a Hortência, né, quando ia para o tiro livre. Dá para ver no Cristiano Ronaldo um atleta mais completo, até nesse sentido também? Olha, eu creio que a grande parte desses atletas nos grandes clubes tem treinamento psicológico. Eu não consigo crer que atualmente, com tantos estudos, pesquisas, difusão, essas grandes equipes não tenham um preparo psicológico, que não tem mistério nenhum, igual a preparação física. Então, uma técnica de controle da ativação básica, através da respiração, foi o que o Cristiano Ronaldo fez, é a coisa mais simples de se aprender, a pessoa faz sozinho, ele controla o nível de ansiedade, o nível de concentração, pode fazer um programa de treinamento para dormir mais profundamente, mais rápido, que é um assunto que ninguém comenta, né? Como que o atleta está dormindo, não é verdade? Antes, se o ambiente está tenso, se ele está ansioso e tem uma disputa de pênalti, como que ele faz para acalmar lá sozinho, não é verdade? Se ele está apático, como é que ele faz para ficar mais ativo? Isso tudo é treinado, isso tudo é aprendido, sem mistério algum. E pelos estudos, né, a cada livro que você faz e renova os conhecimentos nessa área, tem países que têm uma tradição maior em psicologia esportiva e isso se reflete em resultados ou é difícil a gente apontar trabalhos específicos? Olha, eu tenho muita experiência em estudo nessa área, na Alemanha onde estudei, na Rússia. Então, vou te responder contando a seguinte história. Eu estava estudando psicologia do esporte na Rússia, aí meu orientador Anatoly Alexeyev, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Falei,
Professor, no Brasil a gente reconhece o atleta russo como um atleta muito frio, principalmente em decisão. Então, Renato, presta atenção. Você vai aprender aqui rapidamente. Não existe atleta russo frio. Existe atleta russo treinado. Ou seja, o treinamento psicológico está ao alcance de todos. Você pode ter certeza que nas diversas modalidades, inclusive o futebol, esses grandes países aí de ponta fazem treinamento psicológico, entendeu? Constantemente, fora da Copa, em criança ainda, ou seja... Então você não vê, por exemplo, numa Copa do Mundo, que o Brasil possa ter uma diferença muito grande no jogo eliminatório por conta disso, com relação a algum país desses mais tradicionais do futebol? Na hora da alta tensão vai ter. Aquele que tem treinamento psicológico vai levar vantagem. Vai levar vantagem. O que acontece, que às vezes não é perceptível, é que o futebol, às vezes, ele é decidido pela condição técnica individual de um jogador, num drible, numa sequência de drible, num chute espetacular. Mas, no geral, isso é bem óbvio, né? A pessoa que ele sabe controlar os níveis de ansiedade, administra bem o estresse, sabe como se concentra na hora do jogo. É óbvio que ele tem uma certa vantagem, né? Não fica nervoso à toa, né? Eu acredito que atleta de alto rendimento, ele tem que ser um nobre, exercitar a nobreza sob pressão. É ali que está a graça do esporte, né? É isso que traz admiração, né? A questão do fracasso, né, que você comentou, a gente cita o 7-1, a gente tem um exemplo clássico no vôlei, que é da Mari, né? A jogadora que no Brasil e Rússia desperdiçou alguns ataques, o Brasil sofreu uma virada e adiante ela também deu essa declaração, me sentia a pior das mulheres e atrapalhei minhas companheiras. E o treinamento psicológico, ele ajuda a solução dos problemas lá em loco. Nesse caso que você citou da Mari, estava 24-19 para o Brasil. Aí o que acontece? Levanta para a Mari, ela erra. Levanta segunda para a Mari, ela erra. Aí você vai levantar a terceira? Vai insistir? Tem outras possibilidades. Então tem muito disso também, né? Às vezes a repercussão é psicológica, mas a origem do problema às vezes nem é psicológica. Na verdade, você vê o caso do Brasil, né? Todo mundo falando do Neymar, tal. Mas o Brasil só está jogando para o lado esquerdo. Está jogando igual time de pelado, pega a bola e vai querer solucionar sozinho. Não há uma distribuição, né? É uma crítica que eu tenho observado aí nesses primeiros jogos, não é verdade? Isso aí é fato. Renato, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, prazer. Estamos chegando ao final de mais um Pautando Esporte com o professor doutor em Psicologia do Esporte, Renato Miranda, que lançou um livro recentemente e em época de Copa do Mundo, é claro. Renato, muito requisitado e foi bacana a gente ter esse tempo maior para poder abordar algumas coisas que eventualmente podem ficar meio fracionadas, mas aqui com esse tempo a gente consegue apresentar de uma maneira melhor. Com apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, do Ibitipoca Off-Road, da IPRO Embalagens, da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Prefeitura de Juiz de Fora, estamos encerrando mais um Pautando Esporte. Lembrando que os programas, além da exibição na JF TV Câmara, também estão indo para o YouTube do Toque de Bola e o YouTube também do próprio canal da TV Câmara. Até a próxima! Yeah.